Olá pessoal, chegamos ao terceiro episódio da série Fé e Performance. Nessa série nós estamos falando sobre a necessidade do homem cooperar com Deus. Nós sabemos que Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher, a capacidade de tomar decisões. E nós precisamos entender que por causa desse livre-arbítrio, Deus só agirá em nossa vida, só se manifestará a nós e só se revelará a nós se nós o dermos espaço, se nós o buscarmos. E aqui mais uma vez nós confirmamos essa necessidade de haver um relacionamento bilateral entre o homem e Deus, essa parceria. Em muitas passagens nas Sagradas Escrituras nós vamos encontrar Deus dizendo: eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo, eu serei o vosso pai, vocês serão os meus filhos. Ou seja, não só Deus precisa ser o nosso Deus, nós também precisamos corresponder a Ele sendo um povo para Ele. E é aqui onde eu começo a falar com vocês a respeito de reciprocidade, que significa uma correspondência mútua. A palavra de Deus diz em Levítico capítulo de número 26 sobre bênçãos e maldições. E perceba o que a palavra de Deus diz em Levítico 26:3. Se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos e o praticardes, eu vos darei a chuva nos seus tempos. Porém, eu quero pular lá para o versículo de número 21, onde a palavra diz: se me puserdes obstáculos e não quiserdes ouvir-me, vos ferirei 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Preste atenção que a nossa postura diante de Deus determinará resultados diferentes. É isso que Deus está dizendo para o seu povo. A palavra de Deus diz também em 2 Crônicas, capítulo de número 15, versículo 2: escutai-me, Asa, com todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, assim como vós estáis com ele. Se vós o procurais, ele se manifestará a vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. É o que também está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Eu honro os que me honram, mas eu desprezo aqueles que me desprezam. Ou seja, a nossa postura diante do Senhor determinará também a ação de Deus em nossas vidas. Reciprocidade. Então, essa é a verdade. Deus se manifestará a nós conforme nossa postura diante dele. Porém, isso não significa que ele irá ser recíproco ao nosso pecado, ao nosso mal e aos nossos erros, pois nada e ninguém pode mudar a sua essência. Ele é santo, ele é perfeito, acima de qualquer suspeita. A palavra de Deus diz no Salmo 17, nos versículos 25 seguintes assim: o Senhor retribuiu-me, olha só, segundo a minha justiça, segundo a pureza de minhas mãos diante dos seus olhos. Com quem é bondoso, vos mostrais bondoso. Correspondência mútua. Com o homem íntegro, vós mostrais íntegro. Puro com quem é puro, prudente com quem é astuto. Porém, quando se trata dos humildes, o Senhor salva eles. Olha só, quando se trata dos semblantes soberbos, Deus não se torna soberbo para com soberbos. Na verdade, Deus humilha os soberbos. Deus não se rebaixa à altura dos soberbos. E, semelhantemente, há uma passagem escrita por São Paulo em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 11 seguinte, que diz assim: se morremos com ele viveremos. Se soubermos perseverar, com ele nós iremos reinar. Se, porém, o renegarmos, ele nos renegará. Se formos infiéis, ele não será infiel a nós. O que a palavra diz? Se formos infiéis, ele continua fiel, pois ele não pode desdizer-se. Ele não pode negar a si mesmo. Deus não corresponde ao nosso erro. O meu convite nesse vídeo para mim e para você é que nós possamos ter uma postura diferenciada diante do Senhor. Eu gosto de uma frase que diz assim: se queremos experimentar de Deus o que nós nunca experimentamos, nós precisamos fazer por Deus o que nós também nunca fizemos. Números 14, 24 diz que Caleb
recebeu de Deus uma recompensa diferenciada, exatamente por causa do seu espírito diferente, exatamente por causa do seu posicionamento diferente diante do Senhor. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão, se me procurardes de todo o vosso coração. Deus será recíproco à nossa busca por Ele. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8 diz assim: aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de você. A palavra diz, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e vos será dado, batei e vos abrirá, buscais e achareis. Olha só, dentro desse versículo nós concluímos que não é todo mundo que consegue as graças de Deus. Por quê? Porque verdadeiramente não se posiciona com fé diante dele. Não é porque alguém está precisando que Deus vai dar àquela pessoa que está precisando. É preciso que aquela pessoa queira. Por isso que na maioria dos milagres nós vamos ver Jesus dizer para aquele que recebeu o milagre, a cura: a tua fé te salvou, a tua fé te concedeu essa graça. Nós precisamos entender que essa postura diferenciada diante de Deus dará a nós resultados maravilhosos. Olha só o que São Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Esse colherá abundantemente. Podemos até aqui fazer uma exemplificação. Se nós formos buscar uma água num rio, a quantidade de água que nós iremos trazer vai depender do tamanho do recipiente que nós iremos levar para buscar essa água. Com Deus, a quantidade de bênção, o tamanho da experiência que nós vamos ter com Ele, de intimidade com Ele, vai depender do alargamento do nosso coração diante dEle, do nosso posicionamento diante do Senhor. Olha só o que Dom Bosco dizia: quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que Ele vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Então é necessário que nós entendamos isso, que Deus é recíproco às nossas ações, ao nosso posicionamento diante dEle. Que nós optemos por esse relacionamento de alto nível, para que nós possamos também ter uma experiência com Deus de alto nível. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio dessa série.